Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Nesta quarta-feira, estamos ainda na oitava de Páscoa, na semana que segue a Páscoa e que sempre é Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta oitava de Páscoa, vamos meditar juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Não ardia o nosso peito quando ele falava conosco no caminho? O trecho de hoje é simples e direto. Sublinha as atitudes e os sentimentos dos discípulos, perdidos antes que Jesus se colocasse no meio deles. E também sublinhe bem os sentimentos depois que ficaram com Jesus no meio. Essa é a diferença das comunidades que vivem com Jesus, daquelas que vivem sem Jesus. Lute hoje para manter viva a presença de Jesus no meio da sua família, da sua equipe, da sua comunidade, da sua fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, o dia da ressurreição, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, podemos analisar como é a nossa vida, como é a nossa história sem a presença de Jesus ressuscitado. Olhando para os discípulos de Emaús, podemos ver claramente isso. Os discípulos estão fugindo de Jerusalém, com medo de serem mortos também eles. Depois que Jesus foi assassinado, foi pregado na cruz, eles com certeza corriam o mesmo risco. E eles não queriam ficar ali para ver, pagar para ver isso. Então estavam assustados e queriam fugir e fizeram isso, foram embora de Jerusalém. Eles não têm a coragem de enfrentar essa situação de confronto com aquelas autoridades, com um povo que ficou enlouquecido, que foi atrás das palavras daquela minoria. Então eles, sem hesitar, se afastam. Eles se encontram tristes, sem esperança, sem fé, sem acreditar em mais nada. Os discípulos discutem entre si sobre o assunto, sobre o que havia acontecido. Porém, é um diálogo, uma discussão que não leva a nada, pois eles sentem que estão num beco sem saída. Sentiam-se desiludidos, porque eles esperavam que fosse Jesus aquele que salvaria Israel, que daria a Israel a liberdade. Era uma libertação muito humana, a nível político. Não pensavam em coisas maiores, mas ficaram desiludidos, como se diante da cruz, diante do que aconteceu, fossem embora, caíssem por terra todos os seus sonhos e esperanças. E para eles, Jesus está morto e não tem mais nada para fazer. Acabou o sonho, acabou a única possibilidade de mudança, que era Jesus, pois ele agora está morto e não se pode fazer mais nada. A bela notícia da ressurreição que as mulheres trazem para eles entra por um ouvido e sai pelo outro. Não vale nada. Eles acham que as mulheres estão delirando, estão enlouquecidas, mas jamais pensariam que elas estavam realmente falando algo verdadeiro. E o coração dos discípulos como estava? Coração duro e lento, que não conseguia entender a Escritura, não conseguia sequer lembrar daquelas palavras que Jesus falava antes da sua paixão. Para eles, a Torá, que é a lei e os profetas, não significava nada, era um livro qualquer. Eles não conseguiam fazer a ligação entre Jesus e a Torá. Agora, com a presença de Jesus ressuscitado no meio deles, como ficou o coração e a cabeça dos discípulos? Vale a pena a gente olhar e ver como foi forte e radical a mudança, a partir do momento em que Jesus se torna presente no meio deles. Com a presença de Jesus, o coração, os olhos dos discípulos se abrem. Significa que se abre o entendimento. Eles começam a perceber e a entender. Começam a entender o que a Bíblia quer dizer. Qual é o significado. Outro sinal é o coração. O seu coração verdadeiramente, o seu corpo, o seu coração queima de alegria. A partir desse encontro, o coração dos discípulos começa a queimar. É uma sensação de alegria, de esperança, que não parte simplesmente não parte do seu psicológico, mas é a partir de algo forte que eles estão vivendo e que começa a despertar dentro deles essa sensação, essa paz, essa alegria, essa coisa que não tem explicação, mas que eles sentem e percebem. Os discípulos começam a fazer a ligação entre a Bíblia e os acontecimentos. Começam a entender o que queriam dizer os profetas, qual era o sentido da lei.
eles começam a perceber e a vir uma clareza sobre aquilo que já estava escrito, que já tinha sido anunciado. E bate uma vontade, um desejo irresistível no coração dos discípulos de retornar para Jerusalém e anunciar esse acontecimento, de voltar. Existe algo que queima dentro deles e que os impele a retornar, a voltar em Jerusalém para encontrar os outros apóstolos e dizerem o que está acontecendo, anunciar essa presença de Jesus que realmente ressuscitou, sem se importar com o que eles deveriam enfrentar, que seria um retorno de 11 quilômetros a pé, em plena noite, correndo todos os perigos de um retorno assim, com essa distância, no meio da noite, sem contar o risco de chegar em Jerusalém e serem presos, porque foi ali que tudo aconteceu. Tudo isso se tornou insignificante diante do encontro com o ressuscitado, diante da presença de Jesus. Porque o fogo, a presença de Jesus criou esse fogo que queimava no seu interior e os impelia com esse desejo irresistível de retornar e de ali, em Jerusalém, encontrar os outros apóstolos e falarem dessa experiência que supera toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer medo. Isso que a Cassuda explicou, mas a nível psicológico, das emoções que os discípulos de Emaús sentiram, nós entendemos como algo muito profundo. Este trecho está no Evangelho para nos explicar que Jesus ressuscitado está presente sempre, onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome. E esta presença de Jesus se coroa na fração do pão, isto é, na Santa Missa. Eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Este partir o pão é claramente a celebração da Santa Missa como nós vivemos hoje. Então existe uma sintonia, uma unidade entre a presença de Jesus no meio de 2 ou 3 que estão reunidos no seu nome e a Santa Missa. Isso tudo depois nós iremos ver nos Atos dos Apóstolos, onde encontramos escrito: a multidão dos fiéis tinha um só coração, uma só alma, ninguém falava que era seu próprio o que possuía, mas todos vendiam o que tinha e partilhavam com os mais pobres. Eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão fraterna e nas orações. Vocês entendem que esta é a força de nós cristãos. Em primeiro lugar, acolher a presença de Jesus ressuscitado. E a gente sente esta presença quando estamos unidos entre nós, quando estamos em comunhão uns com os outros. Jesus se torna presente e acende o nosso coração. Sempre isso acontece. E depois, sacramentalmente, isso se torna a Santa Missa, a celebração da comunhão. A Santa Missa, que é uma mensa como a Santa Ceia, que celebramos na Quinta-feira Santa. Então hoje nós podemos viver tudo isso procurando a comunhão com os nossos irmãos, procurando nos concentrar em Jesus ressuscitado, que restaura e renova a nossa vida e nos dá coragem para ser missionários. Estes 2 discípulos amedrontados, de repente mudam radicalmente e se tornam corajosos, testemunhas da ressurreição, enfrentando a caminhada à noite, enfrentando Jerusalém, enfrentando tudo. E isso acontece com todos aqueles que deixam Jesus ressuscitado agir em seu coração. E nós queremos concluir este diário partilhando mais ainda alguns testemunhos de ressurreição. O que sente uma pessoa quando abre as portas a Jesus ressuscitado? Então, vamos ouvir o testemunho destes nossos irmãos, como escutamos ontem, o testemunho de Issam
chamado Samuel agora, e vamos continuando. E você também pode se perguntar como é que Jesus ressuscitado está mudando a minha vida. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Então, estamos aqui com a Rosângela. A Rosângela é a mãe da Jaine e ela fez hoje a primeira comunhão. Escuta um pouco o que Deus fez com ela. Deus fez para mim, lá fora eu era uma pessoa totalmente desregrada, não dava importância para minha família, deixei minha mãe criar a minha família em si, criar meus filhos, e eu só ligava para balada, sexo desregrado, droga, bebida, cigarro, noites de sono perdida, morei na rua por 6 meses, minha filha me resgatou e hoje eu estou aqui, fiz a minha primeira comunhão. Como eu sempre escrevia no diário que eu queria ser sacrário de Cristo, que eu queria que Cristo estivesse dentro de mim, hoje eu consegui essa vitória. Que coisa linda, é? Hoje, e para eu ser uma pessoa melhor a cada dia mais, para que minha família me veja uma pessoa melhor. Eu dei um abraço em nome de todos vocês a esta filha de Deus que teve uma experiência tão profunda, tão linda com Jesus. Meu nome é Marcelo, Aparecido Rosário. Eu fui da colheita da Nossa Senhora da Luz. Estou aqui há 4 semanas. Pela experiência que eu já tive da igreja evangélica, outrora, aí tive uma recaída e Deus abriu essas portas para mim. Então hoje eu vejo algo tremendo. Muitos têm perguntado sobre eu estar numa casa católica. Então, para mim também, pela experiência, estou vendo algo totalmente interessante. Apesar de estou dando lugar a Deus trabalhar, vejo a fé dos irmãos também tendo despertado a minha. E hoje, pela glória de Deus, buscando pela reza, buscando pelas determinações de diários e fazendo as atividades daquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Como se diz, não somente participar do que tem diariamente, mas também buscando particularmente na gruta, buscando na capela. E eu tenho visto realmente o ressuscitar de Deus sobre a minha vida. E hoje eu posso dizer que realmente vale a pena, que abriu a minha mente de todos os aspectos da Igreja Católica, porque eu vejo e ganhei uma família tremenda através da fé, através da determinação e através da restauração. Então hoje eu acredito que realmente vale a pena buscar, vale a pena se entregar, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque eu estou determinado a ficar ao tempo de Deus, a qual que no ressuscitar dele na minha vida, hoje eu procuro me entregar, procuro fazer realmente a vontade dele, e hoje ele me deu uma nova visão, a partir que eu coloquei meus pés no chão e tem buscado totalmente com fé, tem buscado com perseverança. Então vejo Maria por interceder sobre a minha vida e trouxe para a Missão Belém. E hoje eu falo que através desses 4 semanas que eu estou aqui, parece que eu estou 1 ano, porque tenho visto realmente o agir de Deus, tenho visto o ressuscitar de Deus na minha vida. Amém? Boa tarde, sou Adriano Oliveira de Carvalho, da Casa São Francisco, Sítio São Miguel Arcanjo, tenho 26 anos. O meu testemunho vem falar assim da minha vida, né? Que me encontrava na rua, né? Onde eu, muito pequeno, né? Comecei a fazer uso de cocaína, de crack, maconha junto, né? Onde o crack me levou a fazer coisas terríveis, né? Não só roubar, não traficar, né? Mas fazer coisas que não agradavam aos olhos de Deus, né? Me encontrei na sarjeta, né? Onde perdi todas as esperanças da minha vida, onde queria só ficar naquele mundinho meu, usando crack, né? E roubando, né? Aonde agora Deus vem ressuscitando pra mim, que eu tenho esse encontro com Deus agora, que Deus ressuscitou dentro de mim, foi que eu preciso dele, né? Pra estar fazendo coisas boas, para estar dando novo testemunho para todos assim, né? Hoje me encontro dentro do São Miguel Arcanjo, né? Há 6 meses, graças a Deus, uma caminhada boa. Pretendo caminhar mais ainda, né? Para estar mostrando para todos que podem acreditar em vocês mesmos, porque se vocês acreditarem em vocês com a força de Deus também, né? Vocês conseguem chegar longe, né?
se vocês não soltar da mão de Deus, né, é onde vocês têm uma coluna para sustentar a sua casa, né, onde você precisa mostrar para todos que você é capaz de mudar, né, e Deus vem fazendo assim dentro do meu coração maravilhas, né. Muitas pessoas gostam de mim hoje minha família, né, quer que eu fique aqui, né, gostam bastante do lugar, né, onde que eu me encontro, estão bastante felizes comigo, né, tenho tudo de novo, né, tenho minha vida, tenho mais esperança de viver, né, porque eu vejo hoje em dia no espelho um homem, uma pessoa humana, né, porque quando eu tava usando crack, fazendo tudo que não presta, né, eu tava um verdadeiro zumbi, né, eu já não comia, eu já não fazia mais nada, e Deus ressuscitou isso dentro do meu coração, né, do primeiro encontro, teve meu primeiro encontro, hoje já é o segundo encontro que eu tenho com Deus, né, aonde Deus vem falando sempre dentro do meu coração para estar fazendo coisas novas, né, a estar falando dos seus ensinamentos, a estar falando assim da sua palavra, né, partilhando sempre o diário com os irmãos, uma coisa nova, uma experiência nova que eu estou vivendo, né, e que Deus sempre vem colocando maravilhas, propostas na minha vida, e graças a Deus eu dependo disso tudo para sobreviver, né, dependo de buscar, né. Irmãos, são testemunhos simples, bonitos, e você também pode mandar o teu testemunho, você que está acompanhando o diário, como eu já convidei nos dias passados, cada grupo de evangelização, cada equipe de evangelização, cada fraternidade, se reúna, partilhe essa experiência da ressurreição e envie um testemunho que assim possamos partilhar, como estamos fazendo nesses dias. Paz e alegria a todos.